Olá, meu nome é Paulo André, eu sou estudante de Engenharia Agronômica da Univasf, da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Falar um pouquinho sobre o MIT, o Manejo Integrado de Doenças, relacionado à cultura da ceroleira. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a origem da acerola, que ela é nativa da região tropical da América, ali da parte das ilhas do Caribe, da América Central e Norte da América do Sul. Aqui no Brasil, ela foi introduzida oficialmente pela Universidade Federal Rural de Pernambuco em 1955, aqui na região Nordeste, com sementes trazidas lá de Porto Rico. Porém, entretanto, ela já era plantada, já era cultivada nos quintais das casas, principalmente como planta ornamental. Hoje, o Brasil é o maior produtor, consumidor e exportador dessa fruta a nível mundial. A princípio, em relação ao cultivo, o cultivo passou a ter um maior impulso a partir de 1946, depois que houve a descoberta do alto conteúdo de vitamina C que existia na fruta. Aí, a partir daí, lá em Porto Rico, o plantio comercial começou a aumentar, a ser efetivado, na verdade. Começaram a ser plantados a acerola visando a comercialização. Já aqui no Brasil, a parte de comercialização, de plantio comercial, iniciou mais ou menos na parte da década de 80, mais aqui para a parte do Nordeste. E hoje, a parte acaba se destacando por ser uma das regiões, a região, no caso, mais produtora de acerola do país. Fica aqui na parte do Nordeste. Principalmente os estados da Bahia, do Ceará, Paraíba e principalmente aqui Pernambuco, que detém esses estados juntos detêm cerca de 60% da produção nacional. O polo de fruticultura aqui da região de Petrolina e Juazeiro é responsável basicamente por 25% da produção nacional. Isso de acordo com o IBGE do ano de 2016. Agora falando um pouquinho sobre as doenças que acometem a aceroleira, elas são bem diversas. Aqui no Brasil são relatadas algumas, dentre elas estão essas aí, são a fusariose, que é causada pelo fusário, os nematóides, diversos nematóides que acometem e chegam a eliminar algumas plantações, a mancha de alternária, a fumagina, a antracnose, a podridão dos frutos e a podridão seca das hastes. Então, dentre as doenças citadas anteriormente, eu escolhi a podridão seca das hastes, também conhecida como a morte descendente dos ramos, para falar um pouquinho mais, uma vez que há pouco estudo sobre a incidência dessa doença no cultivo da acerola, então resolvi falar um pouquinho mais sobre essa parte. É uma doença causada por fungos do gênero Lasiodiplodia, da espécie Theobrome. É uma doença, esse fungo, na verdade, ele penetra na planta por meio de aberturas naturais, tais como os estômatos, por exemplo, por ferimentos resultantes de injúrias mecânicas ou podas, tipo, em algum tipo de manejo, você acabou passando com um trator por dentro da área e acabou lesionando a planta. Aquele ferimento que causa na planta é uma porta de entrada para o fungo. Na poda, por exemplo, quando você utiliza a tesoura, vai corta a ponta do ramo, aquela ponta ali ela está vulnerável à ação do fungo também. E também por rachaduras na casca de troncos e nos ramos. O fungo pode penetrar e acabar infectando a planta. No cultivo da acerola, essa doença ela se inicia
a partir da extremidade do ramo, daí o nome, podridão seca das hastes, ou no caso, a morte descendente dos ramos. Ela se inicia na parte final do ramo, ela vem do final para o começo, ela vem secando a parte do ramo, ela vai perdendo as folhas, vai perdendo a umidade, acaba secando e o fungo vai descendo em direção à parte inferior da planta, a parte das raízes. Uma vez chegando ali nessa parte, o fungo consegue matar a planta por completo. E agora falando sobre o controle, eu vou começar falando sobre as dificuldades que há no controle dessa doença, uma vez que o fungo causador dela, ele tem uma gama enorme de hospedeiros, o que facilita para ele a sobrevivência. Ele tem características ecológicas que ajudam a permanecer potencialmente ofensivos para as plantas, uma vez que ele não só atinge só a acerola, ele atinge também a videira, a mangueira, o mamoeiro. Ele tem uma gama bem grande de hospedeiros, ou seja, facilita a sobrevivência dele no campo ali. Ele é de fácil disseminação, porque basicamente aqui para a nossa região, que é a região polo produtora de acerola, a gente utiliza bastante irrigação e normalmente, na sua maioria, a irrigação é por aspersão superior, por microaspersores, que vai molhar o limbo foliar, os ramos, a ponta de ramos dos ramos, fazendo com que propicie que tenha um ambiente favorável para a disseminação desse fungo. Também tem o fato das dificuldades em relação ao controle, porque há poucos estudos sobre a incidência dessa doença na acerola em si. Tem alguns estudos já relacionados à videira, à mangueira, mas relacionado à aceroleira não tem muitos estudos sobre a morte descendente dos ramos, sobre a capacidade que esse fungo tem de acometer a cultura da acerola. E também há poucos produtos, na verdade, relacionados para tentar um controle dos fungos, desse fungo para a cultura da acerola. Sendo assim, uma das estratégias de controle da morte descendente dos ramos é a utilização do MID. O MID é um conjunto de técnicas de controle que se tornam muito eficientes para essa doença. O uso de práticas de manejo integrados são imprescindíveis para o controle, uma vez que o patógeno causador consegue infectar uma vasta gama de hospedeiros. O MID, então, ele se divide em o controle cultural, o controle químico, o controle genético e o controle biológico. Agora na frente eu vou falar um pouquinho mais detalhado sobre cada tipo de controle. O controle cultural da morte descendente, ele já é adotado para algumas culturas, como por exemplo na manga e na uva. Porém, não existe na literatura estratégia de manejo propostas para a aceroleira. Entretanto, a grande maioria das práticas culturais adotadas para a cultura da manga e para a cultura da videira podem ser adotadas também para a aceroleira. O que se deve levar em consideração é o princípio científico e técnico de cada estratégia. Ou seja, você seguir um passo a passo, tendo em vista que você vai ter que seguir andar na sua área, ter um controle mais rigoroso para que não deixe
o fungo avançar muito dentro da sua área. Ou seja, o produtor tem que ali estar vistoriando seu pomar, ele tem que estar olhando se alguma planta aparece com algum sintoma, aparece com a doença em si, para ele de imediato já conseguir eliminar aquela planta doente. Quando for implementar o seu pomar, utilizar de mudas sadias, ele evitar de adquirir mudas de origem duvidosa. Ele tem que adubar corretamente a planta para que ele evite o estresse nutricional. Também ele tem que evitar o estresse hídrico. Ele não pode deixar a planta, mesmo a aceroleira sendo uma planta rústica, que ela consegue sobreviver e frutificar em algumas adversidades, mas ele deve evitar esse tipo de estresse. Ele tem que realizar as vistorias periódicas no seu pomar, tem que realizar podas e dentro dessas podas ter o cuidado de quando feitas, ele utilizar alguns produtos, alguns fungicidas, algumas pastas específicas para utilização nesse período, onde a planta vai ficar vulnerável, porque você lesionou os ramos, você está abrindo portas para que o fungo consiga entrar dentro da sua planta. Então, você tem que ter um cuidado redobrado nessa hora. Ele tem que eliminar plantas doentes ou que possam favorecer a sobrevivência do fungo no pomar. Deve higienizar sempre as ferramentas que ele utiliza no manejo, as tesouras, por exemplo. Quando realizar a poda de uma planta, quando partir para uma próxima planta, evitar que aquela tesoura não seja higienizada. Ele tem que ter um baldinho ali com a solução de hipoclorito, por exemplo. Ele consegue desinfectar a tesoura e consegue podar a próxima planta sem correr o risco de levar o fungo, tá perpetuando o fungo dentro da sua área. E também tem que ficar atento no controle dos insetos. Insetos esses que podem causar algum tipo de injúria na planta, e causando injúria, a planta vai ficar vulnerável para o ataque do fungo. Falando de controle químico, cabe salientar que não há nenhum produto registrado para a cultura da acerola relacionado ao controle dessa doença. O que acaba indo para um lado preocupante, que é o uso inadequado de outros produtos. O produtor acaba comprando outro tipo de produto que provavelmente às vezes não é indicado para a cultura da acerola, mas ele vai acabar utilizando na área dele e talvez até sem eficácia nenhuma, isso vai acabar trazendo mais danos. Felizmente, há alguns resultados promissores sobre alguns produtos que estão sendo testados. Dentre eles eu botei alguns aí. Entre esses aí, o que está destacado é o que mais se mostrou promissor, segundo os estudos, para ser posteriormente um produto registrado para a cultura da acerola, para o controle químico da morte descendente dos ramos. Sabendo disso e tendo a possibilidade de um controle químico, o produtor tem que estar atento em relação ao tempo de carência de cada produto, uma vez que são produtos químicos, vão deixar resíduos, e sendo aplicado, dependendo da época de aplicação, pode ser que acabe deixando resíduos de químicos no fruto, o que pode danificar a qualidade das frutas dele. Falando do controle biológico, também, infelizmente, não há muito estudo relacionado a isso, mas vê-se tem uma noção de que a utilização de fungos hiperparasitas
se mostrou bastante eficaz. Se viu que ele tem um grande potencial para esse tipo de controle. E como eu disse, há poucos estudos voltados para essa área, mas há um grande potencial para que haja uma utilização como controle na cultura da acerola. O controle genético seria a estratégia de mais baixo custo, de mais fácil adoção e que não implica em riscos ambientais e nem sanitários. Porém, hoje, o melhoramento genético ele visa apenas melhorar o teor de vitamina C dos frutos e também a precocidade de produção das plantas. Ele não visa essa relação de controle da doença, de resistência à doença. Relacionada à ceroleira, há poucos estudos relacionados a isso, ao controle, ao melhoramento genético para tentar buscar uma melhoria na parte genética da planta, que ela se torne mais resistente a essa doença. Há uma perspectiva muito promissora para que a posteriori esse seja o foco do melhoramento genético em relação à acerola. Essas são as minhas referências bibliográficas. Muito obrigado. Me despeço agora. Até mais.